Vamos dar início à semana 2 do volume 5 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Língua Portuguesa. Na semana 2 do PET de Língua Portuguesa do terceiro ano do Ensino Fundamental, vamos estudar formas de composição de narrativas. Atividades. Número 1. Leia o texto para um adulto de sua família. Antes de ler o texto para alguém da sua família, vamos fazer a leitura juntos para que você possa treinar a leitura. O lobo e o burro. Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido, espiando tudo o que ele fazia. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar sua pele. Fingiu que era aleijado e saiu mancando com maior dificuldade. Quando o lobo apareceu, o burro, todo choroso, contou que tinha pisado num espinho pontudo. Ai, 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 por favor, tire o espinho da minha pata. Se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando você me engolir. O lobo não queria se engasgar na hora de comer seu almoço. Por isso, quando o burro levantou a pata, ele começou a procurar o espinho com todo cuidado. Nesse momento, o burro deu o maior coice da sua vida e acabou com a alegria do lobo. Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava, satisfeito, para longe dali. Cuidado com os favores inesperados. Esse texto que a gente acabou de ler é uma fábula. Quais são as características da fábula? É um texto que traz, na maioria das vezes, personagens animais. Esses personagens têm características de seres humanos e toda fábula tem uma moral. Qual a moral dessa fábula? Cuidado com favores inesperados. Vamos passar para as atividades. Número 2. Pinte no texto. Letra A. De vermelho, se houver, as expressões que demonstram tempo e lugar. Quais são as expressões que demonstram tempo? Aquelas em que mostra quando os fatos ocorreram. E quais são as expressões que demonstram lugar? São as expressões, as palavras que indicam onde os fatos ocorreram. Então, você vai voltar lá no texto e pintar de vermelho palavras e expressões que indicam tempo, palavras e expressões que indicam lugar, se houver. Letra B. De amarelo, o quarto parágrafo. Observe que ele demonstra a participação do narrador em terceira pessoa, ou seja, ele narra a fábula sem participar dela. Então, você volta lá no texto, procura o quarto parágrafo e vai pintar de amarelo. Letra C. De azul, a segunda parte do primeiro parágrafo. Observe que é nessa parte que se inicia o conflito da fábula. Então, você vai voltar no texto e pintar de azul a segunda parte do primeiro parágrafo. Letra D. De marrom, o parágrafo que apresenta a fala de um dos personagens. Nessa fábula, o burro, ele fala, né? Ele fala quando vai mostrar para o lobo que tinha um espinho na pata dele. Então, você vai procurar esse parágrafo e vai pintar de marrom. Letra E. De verde, os personagens e palavras ou expressões que mostrem suas características. Então, lá no texto, nós temos dois personagens, o lobo e o burro. Você vai procurar no texto os personagens e as suas características e pintar de verde. Letra F. De laranja. A parte do quinto parágrafo onde aparece a resolução do conflito. Então, você vai voltar no quinto parágrafo e vai procurar lá no quinto parágrafo como que o burro resolveu o problema para não ser comido pelo lobo. Letra G. Da sua cor favorita, a parte que demonstra o ensinamento da fábula, a moral da história. Então, lá na leitura, eu já mostrei para vocês qual é a moral da história. Então, você vai pintar da sua cor favorita. Número 3. Essa fábula foi escrita originalmente por um narrador
e encontra-se na terceira pessoa. Observe: um burro estava comendo quando viu um lobo escondido, espiando o que ele fazia. Se o burro estivesse nos contando essa fábula, ele escreveria na primeira pessoa. Então, aqui a próxima frase é como se o burro estivesse contando a história. Eu estava comendo quando vi um lobo escondido, espiando tudo o que eu fazia. Quais foram as partes que mudaram aqui? Um burro. Um burro é o narrador que está dizendo, né? Aqui, ele também é o narrador que está contando, tá? Na de baixo já mudou, eu significa o quê? Que o burro é que estava contando a história. Eu vi um lobo que estava espiando o que eu fazia. Então, essa é a diferença entre a narração em terceira pessoa e a narração em primeira pessoa. Escreva as frases abaixo na primeira pessoa, conforme o burro a escreveria se estivesse nos contando a fábula. Então, a letra A. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar sua pele. Como que o burro diria essa frase? Letra B. Fingiu que era aleijado e saiu mancando com a maior dificuldade. Essa frase também está na terceira pessoa. Você vai passá-la para a primeira pessoa, como se fosse o burro que estivesse falando. Número 4. Sílaba tônica e sílabas átonas. O que é uma sílaba tônica? É aquela pronunciada com mais força. Cada palavra tem apenas uma sílaba tônica. Automaticamente, as sílabas átonas são aquelas pronunciadas com menos força. Vamos ver como é feita a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. A sílaba tônica pode ocupar 3 posições em uma palavra. Veja. Então, aqui nós vamos aprender agora o que são sílabas tônicas e sílabas átonas. Toda palavra tem sílaba tônica e tem sílaba átona. Só que cada palavra tem apenas uma sílaba tônica, apenas uma sílaba forte. O restante é sílaba átona, né? Pronunciada com menos força. Então, vamos ver a classificação delas agora. A palavra coração. A sílaba tônica é a última sílaba. Boneca. A sílaba tônica é a penúltima sílaba. Árvore. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Conforme o lugar que a sílaba tônica ocupa em uma palavra, a palavra recebe um nome especial. Então, quando é a última sílaba, nós chamamos de palavra oxítona. Quando é a penúltima, nós chamamos de paroxítona. E quando é a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. Número 5. Nas palavras abaixo, identifique as sílabas tônicas e circule-as. Então, aqui nós temos um quadro com várias palavras. E você vai circular em todas elas apenas a sílaba tônica, apenas a sílaba mais forte. Vamos fazer a leitura para que você possa ter mais facilidade para identificar a sílaba tônica? Engolir, vida, espinho, perigo, burro, lobo, fábula, pontudo, você, espetar. Então, nessas palavras, você vai circular a sílaba mais forte. Lembrando que cada palavra tem apenas uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. Número 6. Agora, classifique as palavras da atividade anterior quanto à posição da sílaba tônica. Então, vamos pegar aqui uma palavra como exemplo. A palavra fábula. Qual é a sílaba tônica da palavra fábula? É a sílaba mais forte. A
sílaba mais forte, ela está até acentuada, é a Fá, né? Então, nós contamos da direita para a esquerda, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, a palavra fábula é uma palavra proparoxítona. Então, você vai escrever a palavra fábula no lugar aqui onde está na tabela, né? Ó, onde que está falando da proparoxítona. Assim, você vai fazer com as outras palavras desse quadro. Número 7. Coloque 1 se a palavra é oxítona, 2 se for paroxítona e 3 se for proparoxítona. Aqui uma sugestão é separar as sílabas e ver qual é a sílaba tônica e qual a posição dessa sílaba na palavra. Lembrando que você vai começar da direita para a esquerda. A última é oxítona, a penúltima é paroxítona e a antepenúltima é proparoxítona. Assim nós encerramos a semana 2 do volume 5 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Língua Portuguesa. Não se esqueça de realizar as atividades de acordo com a orientação do seu professor. Até a próxima semana!